Olá, turma, aqui professor Jaime Freiberger, Construções Rurais. Vamos falar sobre algumas generalidades do desenho arquitetônico, começando pelo conceito de projeto, que eu posso definir como um conjunto de desenhos, cálculos, informações que descrevem uma construção, como ela será construída, como será executada, e que depois de pronta vai ter que atender às necessidades de quem solicitou essa construção, né? Tudo conforme os objetivos, os prazos e orçamentos que foram previstos. Bom, o projeto é uma ideia que alguém pensou ou imaginou e que para existir, para ser materializado, precisa ser colocada na prancheta, ou para a tela de um computador, que é o mais comum hoje em dia. Bom, o projeto ele é refinado, é melhorado, até chegar num padrão adequado para depois ser viabilizado e executado. Tá? No projeto, a gente define a função da obra, ou seja, para que ela vai servir, para qual finalidade e quais materiais serão usados. Então, o projeto tem que conter um resumo do dimensionamento de tudo que existe nessa construção. Então, é como se fosse um raio-x da obra. E para isso servem os desenhos e as representações gráficas, para garantir que a construção seja erguida da forma como ela foi planejada. Bom, então o projeto é a materialização de uma ideia, que leva em conta aspectos como funcionalidade, conforto, aparência, manejo, segurança. Tudo deve ser fundamentado nas questões legais, nos aspectos técnicos e legais, e dependendo da obra, vai representar aí em torno de 5% dos custos totais, e que se for bem feito e se o projeto for bem executado, vai evitar desperdício de mão de obra, material e tempo de serviço. E com isso se tem mais qualidade, e qualidade significa durabilidade, que está relacionado com redução de manutenção e conservação. Bom, em junho de 1993 foi criada a Lei 8.666, que estabelece a obrigatoriedade dos projetos, ou seja, toda obra precisa necessariamente de um projeto. E esse projeto, ele normalmente é dividido em duas etapas, que é o projeto básico e o projeto executivo. No básico, a gente define as características básicas da construção, o nome já sugere, é onde se planejam as etapas da obra, os serviços que vão ser contratados, os materiais que vão ser comprados, enfim. É um rascunho geral do que vai ser preciso para executar os serviços na obra. É o chamado anteprojeto, que é um estudo preliminar desses quantitativos. Então, nessa etapa, entram os levantamentos topográficos, a sondagem do solo, uma prévia do projeto de fundações, do projeto elétrico e hidráulico e outros projetos básicos, que já vão permitir aí chegar a uma estimativa do custo e do prazo para execução dessa obra. E o projeto executivo, que é a etapa que vamos detalhar e aprofundar o que se planejou no projeto básico. O projeto executivo é a parte mais importante de uma obra de engenharia, e no Brasil a norma 13531 de 95 fala que o projeto executivo é um detalhamento de todos os elementos que vai gerar um conjunto de informações para se chegar na caracterização de uma obra ou dos serviços que vão acontecer numa obra. E aí entra a avaliação de custos, os métodos construtivos, com suas especificações de execução, orçamentos também, os prazos de execução e por aí vai.
O projeto executivo ele é a reunião de todas essas informações, tá, que vão descrever tudo o que vai existir na obra e como a construção vai ser. Na prática, o resultado do projeto executivo é um conjunto de desenhos que vão ser entregues na mão do mestre de obras ou dos pedreiros, né, no canteiro de obras, que vão executar o trabalho, né, os trabalhos né, de execução da obra em loco, né, ou que serão encaminhados a projetistas e arquitetos no caso de obras maiores, tá, em que é comum envolver mais profissionais que vão precisar dessas plantas para fazer a compatibilização de projetos, por exemplo, né, a adequação de tubulação hidráulica de um projeto hidrossanitário, né, no caso dos projetos elétricos também, a passagem de eletrodutos e assim por diante. Então, por isso é que esses desenhos não podem ter erros, né? Os órgãos de aprovação, por exemplo, as prefeituras, vão exigir essas plantas, né, o conjunto né, todo esse jogo de projetos, para liberar a obra. Então, por isso tem que estar tudo em ordem. Obviamente que em obras menores, como é o caso de instalações no meio rural, dependendo da construção, as exigências serão menores, né? Ou melhor, o volume de informação, né, provavelmente será menor, porque envolve menos profissionais, né, são projetos mais simples, mas que pode precisar da aprovação de órgãos ambientais. Tá? Então, se preparem para focar nessa questão da fiscalização, tá? E quais serão as exigências. Bom, no meio rural, né, obras grandes também acontecem, como é o caso das grandes obras da agroindústria. Então, com certeza, também existe essa demanda, né, da comunicação entre profissionais de diferentes engenharias, né, das mais variadas especialidades. E seja qual for a construção, o ponto de partida é sempre o projeto arquitetônico e depois a gente ataca nos demais projetos, que é o projeto estrutural, né, o projeto de instalações hidráulicas e sanitárias e o projeto elétrico, sendo que cada projeto é composto por uma parte gráfica e uma parte descritiva. Tá? A parte gráfica são as plantas, né, que são os desenhos, e cada desenho é uma representação, né, uma reprodução técnica da edificação em planta, ou seja, no plano. E a parte descritiva, que são os memoriais descritivos e os memoriais de cálculo, né, que é uma documentação auxiliar que ajuda na comunicação entre o construtor e o consumidor, né, com relação às condições da construção. O memorial descritivo funciona mais ou menos como um contrato, né, porque o construtor ele fica resguardado quanto a possíveis problemas ou exigências que não foram combinadas, né, não foram previstas pelo consumidor, no caso, quem está pagando pela obra, né, e garante que o construtor vai cumprir com o que foi prometido, né, com o que foi planejado nos projetos. Bom, então vamos começar pela planta baixa do projeto arquitetônico, né, que é uma forma de representação gráfica que, na verdade, é também uma linguagem que a gente precisa saber interpretar, né, porque aparecem símbolos, convenções, né, e muitos são previstos na norma. Mas o projeto arquitetônico ele é basicamente feito de linhas, né, que são as projeções horizontais e verticais, normalmente em planta, né, de tudo o que foi projetado. Tá? Por exemplo, paredes, portas, janelas, rampas de acesso, né, tudo de modo que esses elementos vão aparecer para a gente no papel ou na tela do computador de forma clara e inequívoca. Tá? Então vamos lá. A planta é chamada planta baixa, né?
planta baixa porque ela é uma representação do que a gente chama de vista seccional do tipo corte, tá? Que é como se a gente atravessasse um plano horizontal, né, de fora a fora, na construção, a uma altura entre 1,5 m e 2 metros, tá, do chão, que fica mais ou menos entre o peitoril das janelas e a verga das portas. Então vai ser representado tudo o que estiver abaixo desse plano. Tá? Tudo que estiver abaixo desse plano vai aparecer na planta baixa. Por exemplo, se a seção está passando aqui nessa altura, né, mais ou menos aqui, nessa edificação, vai aparecer na planta baixa todas essas aberturas, né? Essa porta de acesso da instalação, as janelas, né? E assim por diante. Tá? Bom, o que deve aparecer no desenho, ou seja, quais as informações que a gente precisa acrescentar no desenho. Começando pelas partes físicas. Né? Então a gente precisa representar as paredes, né? As portas e janelas, demais aberturas, posição dos equipamentos hidráulicos e sanitários, por exemplo, torneiras, ralos e pias. Né? E na parte externa da construção, a projeção da cobertura no chão. Tá? É importante que apareça a projeção da cobertura, entre outras informações. E a parte informacional, né, que é tudo o que completa o desenho para nos informar as características da construção, que é o tamanho e a área das peças, tá? Bem como a circulação entre elas, né? As passagens, né? As aberturas, o tamanho das portas e janelas, a espessura das paredes, o tipo de piso, né? Nome dos ambientes, que é a finalidade, né, do ambiente, a altura relativa entre os ambientes, né? Ou seja, o nível do piso, a escala do desenho, entre outras informações. Bom, a escala mais usada é a 1:50, né? Mas quando for um projeto com poucas partes e grandes compartimentos, então se usa 1:75 ou 1:100, conforme a necessidade do projeto. Tá? Tá. E como que a gente desenha os elementos em planta baixa? Né? Vamos começar pelas paredes. As paredes, elas são representadas de modo que a gente possa medir a largura e o comprimento delas usando um escalímetro. É óbvio que a gente só vai usar o escalímetro quando a planta está impressa, né, no papel. Embora, né, já vi muitas pessoas usarem o escalímetro para medir a distância ou distâncias na tela do computador. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Bom, além disso, é necessário também informar o material, né, que essas paredes foram feitas. Então temos as seguintes representações. Parede de alvenaria, né, parede de concreto. Então entre as linhas, se vocês conseguem observar, existem esses pequenos triângulos, polígonos, pontos, né, que é uma achura, ou seja, é uma textura, né, de preenchimento do elemento, então dá a impressão que fica esse aspecto, né, do concreto. Tá? E a parede de alvenaria, a parede de madeira simples, né, com folhas simples, ou parede dupla de madeira. Tá? Reparem que é só uma seção da parede. Né? A parede de alvenaria ela é mais comum, né? Ela pode ser feita com tijolos de 6 furos, ou em pé ou deitado, mas, né, o tijolo deitado, mas podem ser feitas também com outros tipos de blocos.
Então, qualquer material não convencional em que a representação possa gerar alguma dúvida de interpretação de projeto, a gente deve então representar essa parede de modo a facilitar a indicação, né? A identificação. E se for o caso, colocar também por escrito qual foi o material utilizado, né? Então a gente procura fazer da melhor forma, da forma mais clara possível. Bom, as espessuras mais comuns das paredes, né, que a gente considera como convencional, né, são de 15 centímetros, 25 centímetros. Tá? E também é bastante comum para instalações, né, algumas instalações rurais, né, a gente usa esse padrão. Porque dependendo do material utilizado, as espessuras podem variar, né, por exemplo, 10, 20, 30 centímetros. Se a parede for até o teto, então a linha tem espessura normal, tá? Que eu diria, né, uma pena 0,25 ou 0,30 milímetros, até 0,35. Né? Mas se a parede não atingir o forro ou a laje, então essa linha tem que ser mais fina, como é o caso do exemplo aqui. Tá? Eu diria 15, 0,15 ou 0,20 milímetros. E para completar a informação, a gente escreve, né, ao lado da parede o valor da altura. Tá? E, novamente, aqui a gente vai representar só uma seção da parede, né, onde estão as portas, tá? Que são representadas na forma como elas abrem. Então, a gente indica o percurso que ela faz quando é aberta, né, e também o espaço que ela ocupa e o tamanho. Tá? Vocês vão encontrar no comércio portas com largura de 60 centímetros, 70, 80, 90, né, e 1 metro, que são as mais comuns. A altura não aparece aqui, tá? Mas é uma medida padrão de 2,10 metros de altura e espessura geralmente de 2,5 cm. Bom, as portas, quando liga peças de mesmo nível, tá? Mesma altura, né? Mesma referência de altura, é, esses ambientes, né, com o mesmo nível, tá? Então, elas são representadas sem traço, tá? Como é o caso aqui dessa figura, essa representação. É só a indicação do sentido da porta mesmo. Tá? E se houver diferença de nível, né, ou um degrau entre os ambientes, que são separados por essa porta, então a gente representa esse sobressalto com um traço contínuo. Tá? Então, como está aqui, ó, é o traço contínuo no lado do nível mais baixo. Outros tipos de portas e aberturas também precisam ser representadas, né? Por exemplo, as portas de correr, né? E os portões, né? Por exemplo, aqui está representado o portão basculante. As janelas são representadas por dois traços, né? São dois traços paralelos dentro da parede, que são essas duas linhas mais finas. Na verdade, é a representação do vidro. A janela ela pode ter uma pingadeira, né, de peitoril, representada dessa maneira, e quando forem utilizadas aberturas não tradicionais, né, que não são tão comuns, então a gente faz um projetinho separado, que é, né, um detalhamento das esquadrias. Tá? E as janelas recebem nomes, tá? Então a gente faz, por exemplo, né, J1, J2, tá? Assim como também as portas, P1, P2, podemos representar assim, e depois jogar lá numa tabela de informações características à parte, dentro do projeto. Tá? E as dimensões de cada janela, tá? A gente pode colocar direto nela também, tá? Direto na planta. Então a gente escreve assim, ó, na forma largura, né, altura e peitoril, que é a distância do piso até a parte inferior da janela. E aqui temos o projeto arquitetônico de um pequeno depósito. É uma planta baixa bem simples, né, com cada ambiente identificado. As dimensões dos ambientes sempre em metros,
e sempre com duas casas depois da vírgula, inclusive a espessura das paredes. Tá? Reparem que todas as dimensões estão aqui, tá? Não pode faltar nada, ou caso falte alguma distância, o projeto tem que dar condições para a gente calcular ou deduzir essa informação. Por exemplo, essa distância da janela à parede, né, que não está indicada aqui. Ó. Mas eu sei que desta parede até esse alinhamento são 2 metros, né, e tudo vale 2,5 metros. Tá, indicado nessa linha de cota aqui embaixo. Então, a gente deduz que esse trecho tem meio metro. Tá? A alvenaria interna, normalmente as paredes que separam os ambientes, tá? Por exemplo, essa daqui, ela é mais estreita que as paredes externas. Né? Ela é uma parede de 15 centímetros, ou seja, tijolo em pé, que é mais econômico que o tijolo deitado, tá? Mas veda menos, tá? Na questão térmica e acústica. Nos depósitos 1 e 2, as portas são de 1 metro. Né? A porta ela é mais larga, isso facilita o acesso de equipamentos e materiais, né? Própria para esse tipo de aplicação, né? Laboratórios também. E um total de 4 janelas nesse pequeno depósito aqui. Né? Todas as janelas têm 1 metro de largura por 80 de altura. E observem as áreas, turma. Né? Em um projeto arquitetônico, as áreas são importantes para o orçamento da obra e aprovação dos órgãos de fiscalização. E a gente precisa diferenciar os dois tipos de área, que é a área útil, tá? É a área utilizável de fato, ou seja, é a área calculada entre as faces internas das paredes. Tá? É a área de piso. Então, seria, no caso aqui, a soma dessas três áreas, né? 16,40 com 10 e com 10, temos 36,4 metros quadrados de área útil. E o segundo tipo de área é a construída, que é a soma dessas áreas com a área ocupada pelas paredes. Tá? Ou seja, é a área total. Então, no caso, temos base, tá? Que é toda essa distância, 10 metros, vezes a altura desse retângulo, né? Imaginando assim, 4,5. Temos, então, 45 metros quadrados de área construída. Tá? Bom, e para que servem essas flechas aqui? Né? Elas indicam que aqui tem um corte, no caso, em vista lateral, tá? Um corte transversal à linha. Tá? Em alguns projetos vocês vão ver passando aqui uma linha pontilhada, né? De fora a fora, que também tem um corte, no caso é o B, B', tá? Esse corte passa de fora a fora na construção e a flecha indica, ela aponta o sentido da visada para onde, né, vai ser dado o corte, tá? Bom, e por que a gente precisa dos cortes no projeto arquitetônico? É que as plantas e as vistas externas, tá, que são as fachadas, elas não dão uma visão de como a construção vai ser dividida por dentro, né? Então a gente passa aquelas linhas de corte, normalmente paralelas, elas correm paralelo a algumas paredes, né? E cada linha vai definir o chamado plano secante vertical, tá? Que vai delimitar onde exatamente a gente quer que seja detalhado. Agora, onde passar os cortes? Uma regra é escolher um lugar que mostre o maior número possível de detalhes, tá? Ou onde a gente precisa mostrar melhor os detalhes. Por exemplo, peças que tenham paredes impermeáveis, né? Áreas úmidas, que nem cozinha, banheiro, área de serviço, sala de ordenha. Né? Locais onde haja diferença de nível, também importante, tá? Em pisos e forros, escadas, né? com diferenças de nível.
Locais com algum detalhe, né, um detalhe particular de revestimento, algum material especial, tá? Ou uma esquadria, enfim. A quantidade de cortes num projeto arquitetônico vai depender do projeto. Tá? A gente precisa de, no mínimo, um corte. E pode aumentar de acordo com o tamanho da construção. Mas o que a gente normalmente faz, né, são duas vistas internas, que é uma vista na largura, né, e que é um corte transversal. Normalmente a gente, né, um corte transversal à cumeira do telhado, como esse daqui, tá? E outra vista no comprimento da construção, ou seja, ela é longitudinal à cumeira. Seria esse sentido aqui, tá? Ao longo desse comprimento. E normalmente os cortes são perpendiculares entre si, né? Mas isso não é uma regra, tá? Bom, então aqui está o projetinho de depósitos que a gente acabou de olhar, tá? Vamos observar agora como estão esses cortes A' e o corte B'. Reparem que eu passei uma linha pontilhada de fora a fora para representar os cortes, tá? Então são dois cortes, A e B, identificados aqui por duas letras maiúsculas em cada extremo da linha de corte, tá? Os dois cortes estão na direção transversal, né? Se bem que o certo era passar pelo menos um corte aqui na direção longitudinal, tá? Nesse sentido também. Bom, vamos olhar o que está acontecendo no corte A'. Aqui a gente visualiza a altura dessa janela, né, 1,40 m, do piso acabado até a parte inferior da janela. Reparem que elas são representadas, as janelas, da mesma forma como no projeto, como na planta baixa, tá? Só que aqui elas estão de lado. A posição das portas, né? A altura do pé direito, que é a altura, né, do piso pronto até o forro. Reparem que a fundação são 3 fiadas de blocos de pedra apoiados numa cama de concreto que está no fundo, né? É um tipo de sapata corrida. Com relação aos forros, né, e as lajes, né? A representação depende dos materiais de que são feitos e do tipo de estrutura. No caso da laje, laje de concreto ou forro de madeira, né? Se o forro for de gesso, a gente também indica no detalhamento. Com relação ao piso, né? O tipo de piso vai depender da construção. No caso de pavimento térreo, a representação é sempre o solo compactado, contrapiso e acabamento do piso, né? Ou seja, são essas 3 camadas que a gente deveria representar. Mas como o piso tem espessura fina, né, eu diria, né, de poucos centímetros, né, eu diria 1 centímetro de argamassa de assentamento, mais 1,5 cm ou 2 centímetros da pedra, então tudo é representado no contrapiso, tá, para não poluir o desenho. Né? Então, a referência é a parte superior do contrapiso. Okay? Observação importante, o contrapiso nunca atravessa fundações, né? E o piso também nunca atravessa as paredes, a não ser que o corte seja através do vão de uma porta, né? Ou de um portão. Tá? E chegamos na fachada, né, que é o desenho da vista principal de uma edificação. Tá? É a chamada vista ortográfica principal. Essa vista serve para mostrar os detalhes externos para que a execução, né, da instalação, da obra, seja fiel ao projeto, né, para se ter a noção mais próxima possível de como vai ficar a aparência externa da construção depois de pronto. Tá? A quantidade de fachadas depende do projeto e de quem está projetando. O que importa é definir a ideia. Né? A quantidade de fachadas varia de obra para obra, tá? Mas vai depender de quantas frentes tem o prédio
ou né, a instalação. Normalmente, quando a obra é simples, a gente faz uma só, tá? Ou duas, tá? A frontal e uma lateral. Aqui, a fachada dos depósitos, elas foram identificadas com referência à vista principal, tá? Que a gente chama de fachada frontal. E as vistas ortogonais, que é a vista lateral, né? A esquerda e a direita, tá? No caso. Ou pela orientação solar, né? Que vai de acordo com a orientação para a qual elas estão voltadas. Se é fachada norte, sudeste, sul e noroeste, tá? E aqui a mesma fachada, mas é uma alternativa, tá? Então aqui está a fachada principal e a lateral, tá? Com a diferença que o acabamento da alvenaria é o tijolo de bloco maciço, ao invés do bloco vazado, né? É o chamado tijolinho à vista. Para vocês verem que o projeto arquitetônico, quando bem elaborado, né, com certeza vai dar uma ideia bem real, né, mais próximo possível do real, da aparência da construção, né, com todos os seus detalhes, tá? E outro exemplo de projeto, então temos aqui uma residência, né, com vários detalhes de acabamento, por exemplo, nos banheiros, né, na cozinha, quartos com janelas de diferentes tamanhos, né? Enfim, esses reticulados nas áreas úmidas é a representação do piso, tá? No caso, é um piso impermeável, por exemplo, cerâmica ou lajota, tá? Então é importante indicar e representar essas áreas, lembrando que o espaço, né, os espaços entre os reticulados, né, os espaços do reticulado, tem o tamanho em escala das peças cerâmicas que vão ali. Então, os pisos comuns ficam em branco, né? Mas muitos desenhistas preferem deixar tudo em branco, inclusive as áreas úmidas, tá? Para deixar o desenho mais limpo. Então, ao invés de usar reticulado, a gente pode escrever o tipo do piso, né, que vai aqui em cada ambiente, logo abaixo do texto da área, né? Bom, demais instalações e aparelhos hidráulicos, como vasos e pias, né, a gente apresenta só o contorno da figura em vista superior. E além dos aparelhos sanitários, que fazem parte da construção propriamente dita, tem outros elementos que não fazem parte da construção, né, mas também podem ser representados, por exemplo, né, o mobiliário, tá, que são armários, fogão, geladeira, né, máquina de lavar, e no caso de instalações em geral, pode aparecer bebedouros, comedouros, né, tanques, quando for o caso, tudo para que a gente possa definir a posição dos objetos, né, para facilitar depois o planejamento dos projetos complementares, tá, que são o elétrico, o hidráulico e o sanitário. Então aqui são feitos dois cortes, o corte AB e o corte CD, né? Reparem que o corte AB passa por este banheiro, né, na copa e por esse corredor. E o corte CD vai passar na cozinha, né, nesse dormitório e também na copa. E o corte AB nos dá esta visão do interior da casa, né, como se estivéssemos dentro dela, no caso aqui na copa, né, olhando então para a porta da cozinha. Tá? E o mesmo, né, a visão da sala, olhando para a área de serviço, onde tem essas duas janelas aqui para a entrada de luz natural. E a gente enxerga parte do banheiro nesse ambiente. Tá? Reparem que são indicadas as medidas, né, e as alturas, né, o pé direito, enfim. A ideia é que o corte mostre toda a construção, desde a fundação até as tesouras do telhado e a cobertura, tá? Com o máximo detalhe possível. E a fachada principal, né, que mostra como vai ficar a frente dessa residência. Bom, o corte CD
vai mostrar a cozinha, a copa, né, e um dormitório. E a fachada lateral esquerda, que são as janelas da cozinha e da copa. Tá? Importante, pessoal, é importante a gente lembrar que nos desenhos, tá? Nos desenhos dos cortes, a gente utiliza pelo menos 3 tipos de linhas, que basicamente podemos chamar de linhas finas, linhas médias e linhas grossas. Tá? E a aplicação delas vai do gosto do desenhista, que vai escolher essas espessuras, né, para cada aplicação. Mas o importante é que elas fiquem adequadas. Tá? Claro que essas linhas têm uma espessura, né, em milímetros ou em pixel, mas, por exemplo, as linhas mais finas a gente usa para escrever as cotas, né, para desenhar as linhas de cotas também, que são as medidas, né, os números, os textos indicativos. Também a convenção das paredes impermeáveis, né, a exemplo do reticulado das lajotas, a gente usa uma linha fina. Também a convenção de achuras, né, no caso aqui, essa achura representa o concreto, né, o contrapiso, ó. Né, os elementos de telhado também, tá? E as linhas que mostram onde tem aterro, também é uma linha mais fina. As linhas médias a gente vai usar para os degraus, por exemplo, de uma escada, né? Quando houver que mais? Aparelhos sanitários, portas e janelas, né? E com linhas grossas a gente desenha as paredes e contornos de fundações e lajes. Tá? Bom, turma, só completando a fala do slide anterior, tá? Que quando usamos linhas finas para desenhar o reticulado das lajotas, a gente usa também para azulejos, né, e para todos os tipos de revestimentos, porque o traço fino vai deixar o desenho mais leve e mais nítido. O traço grosso carrega o desenho, né? Então toda achura ou toda linha que é usada para representar a textura, ela deve ser mais fina. Tá? Bom, e por fim, mais 2 soluções de fachada. Tá? São bem variadas. A gente percebe que existe um estilo arquitetônico em cada uma delas. E reparem que a forma de arcos proporciona um aspecto diferente, né, do que as formas quadradas, com esses pilares mais curtos, né, e janelas e portas também em formas circulares na parte superior delas. Tá? São alguns detalhes que mudam a aparência de um projeto. Né? Bom, lembrando que as impressoras e plotters que se usa hoje em dia para imprimir projetos ficaram populares nos anos 1990, tá? Nessa década. Né? Não parece, mas já faz 30 anos. Né? Foi logo depois que os programas de desenho vetorial por computador chegavam no Brasil. Então, antes disso, os desenhos eram todos feitos à mão, com lápis, né? Tinta nanquim, papel. Hoje falamos em realidade virtual, realidade aumentada, né? Por exemplo, os gráficos de jogos pela internet, que na verdade é tudo o que a engenharia precisa para idealizar e para planejar ambientes com rapidez. Tá? A informação corre quase que, né, num piscar de olhos, em alguns segundos. Então é coisa que antigamente podia levar dias e até semanas. Bom, e o projeto de uma construção, qualquer que seja ela, pode ser bem complexo, dependendo do nível de detalhamento exigido. Né? Por exemplo, a planta de detalhamento das tesouras do telhado, né? Que pode ser feita numa outra prancha, separado do projeto arquitetônico, em que o projetista consegue colocar mais informações. Então, é detalhado cada nó, né? Por exemplo, esse detalhamento, né, de uma tesoura simples, né? Cada nó pode ser separadamente detalhado, né? Cada nó da estrutura, com o nome dos elementos, né? O tipo de ligação entre eles e o tipo de esforço atuante, né? Se é compressão ou tração.
E, claro, o quantitativo e a especificação do material, né, o tipo da madeira, né, as características dos componentes. E o mesmo padrão é feito para as fundações, né, que dependendo do tamanho da construção, pode precisar aí de várias pranchas além dos projetos básicos. Tá? Aqui nessa tesoura, vocês percebem, né, que os elementos são desenhados em escala, tá? E, claro, com todos os componentes e os detalhes, né, dos encaixes, onde é furado, né, quais os acessórios, aí, os parafusos que serão necessários para essas ligações. Tá? Inclusive os dados técnicos desses parafusos que participam nessa estrutura. Tá? E aqui um exemplo de projeto de instalação para caprinos. Na verdade, é um anteprojeto mostrando as divisões internas da planta, né? O corte transversal com a altura das plataformas e parte da estrutura do telhado, né? Também uma vista em perspectiva, lembrando que essa visualização é uma ideia de como a construção vai ficar depois de pronta. Bom, a rigor, toda construção precisa de, no mínimo, o projeto arquitetônico, né? E hoje em dia se exige, para toda instalação praticamente, o projeto de fundações, né, e o projeto estrutural, que vão especificar a solução de sustentação da edificação, o projeto hidráulico, onde se prevê a passagem de tubulação de água potável e resíduos, o projeto elétrico, né, considerando que toda instalação precisa de energia. Enfim, todos esses projetos complementares, tá? Todos os projetos que compõem a, o detalhamento da obra, né, como um todo, eles são resultado do dimensionamento da construção, tá? E como ela deverá ser erguida, né, em termos de procedimentos e de técnicas construtivas, para que ela tenha o desempenho esperado. Tá? Turma, ficamos por aqui. Na segunda parte dessa aula, vamos continuar o assunto sobre desenho técnico e falar sobre as técnicas de desenho. Tá? Como era feito, como é feito e como serão feitos os projetos no futuro. Até mais!